meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus envolva a cada um de nós dentro dos nossos lares, os nossos familiares também. Eu me chamo Janete, sou trabalhadora da Fraternidade Espírita Ramatiz de Itaguaí e do Centro Espírita Luz e Verdade, que fica em Campo Grande. Hoje estou aqui representando a Ramatiz nesse singelo trabalho de exposição, uma exposição mais curta, tendo em vista hoje a necessidade que as casas tiveram que se reformular diante da realidade do isolamento social, que estamos vivenciando e que é um desafio para nós, mas que é uma medida extremamente importante, tanto para nós quanto para aqueles que nos cercam. Então, é uma forma da gente manter esse contato, manter essa troca, manter as vibrações amorosas, que o estudo nos propicia, nos oportuniza através dessa vivência. Então, que a gente possa estar junto nesses momentos, e a gente sabe como é importante o pensamento, a qualidade desse pensamento. Então, estar vibrando no bem, estar buscando conhecimento, sempre nos enriquece enquanto seres humanos que somos e, acima de tudo, como espíritos imortais, a qual estamos aqui vivenciando essa trajetória para o nosso crescimento. Nós vamos encontrar um bojo da doutrina espírita, na sua estrutura, todo esse entendimento da importância do processo do autoconhecimento, porque basicamente a doutrina espírita, o seu grande objetivo é levar a cada um de nós, enquanto espíritos, ao despertar da consciência e realizar o autoaperfeiçoamento. E esse autoaperfeiçoamento está interligado ao autoconhecimento, porque eu só posso fazer esse processo de aperfeiçoamento se eu realizar internamente um processo de autoeducação. Então, todo o compêndio da doutrina espírita, se a gente for analisar, é com essa preocupação. E no capítulo 12 do capítulo da perfeição moral, no Livro dos Espíritos, Kardec, basicamente, ele tem um item específico que fala sobre isso. E Santo Agostinho, ele nos traz, então, algumas contribuições quando fala do conhecimento de si mesmo. Ele fala da sua vivência aqui na Terra. E Kardec, então, reconhece essa importância, tanto que ele diz assim: qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? A resposta: um sábio da antiguidade vou disse, conhece-te a ti mesmo. Ou seja, voltando lá no filósofo Sócrates, a qual Santo Agostinho então está se referindo nesse momento aqui, da preocupação de Sócrates. E aí ele vai dar a sua contribuição pessoal, o seu exemplo, um roteiro, para que nós pudéssemos seguir também. Então, e Kardec faz o seguinte no desdobramento da pergunta: concebemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. E aí ele pergunta qual é o meio de o consegui-lo. Ou seja, Kardec está ali chancelando: olha, é muito importante o conhecimento de nós mesmos, mas como realizar este processo? E Santo Agostinho, então, contribui aqui, ele diz o seguinte: ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. Ou seja, olha a preocupação em revisar desse espírito, em revisar todo
toda a sua vivência do dia, né, onde ele então fazia nesse processo mental, passava em revista todos os acontecimentos que haviam acontecido, se ele não tinha prejudicado alguém, enfim, se ele não, como é que ele ia agir em determinada situação. E aí ele diz mais aqui: dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, ou seja, ele está aqui indicando um caminho, né, que é o caminho que Sócrates já falava para a gente, que é da autorreflexão. Interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância. Será que a gente consegue fazer isso? Sobre se fizestes alguma coisa que, feita por um trem, censurarias. Sobre se obraste alguma ação que não ousarias confessar. Perguntai ainda mais: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Então, a gente vê aqui, né, essas indicações do Espírito Santo Agostinho, que contribui para o nosso aprendizado, né, de como a gente realizar esse processo interno. Mas esse processo interno não tem uma receita de bolo, né? Ele tem, obviamente, indicações, mas é um processo que cada um vai fazer a seu modo. Não necessariamente você precisa ter um roteiro a seguir, mas que você vai fazer a seu modo, né? E que o importante é que a gente faça esse processo de forma contínua, porque ele não é um processo instantâneo. O autoconhecimento, né, o autoaperfeiçoamento, ele é um processo gradual, ele é um processo interior, né, onde a gente precisa olhar para dentro de nós mesmos, reconhecer aquilo que a gente tem dentro de nós, ou seja, tanto também as nossas qualidades, né, mas também os nossos desafios, aquilo que nós entendemos que temos dificuldade ainda de executar, as nossas questões internas, os nossos desafios nas nossas emoções, porque muitas vezes a gente tem dificuldade de olhar certas mazelas que estão guardadas em nós, né, de momentos que a gente vivenciou lá atrás, guardando muitas vezes mágoa, rancor, guardando ódios, né, raiva, enfim, e todo esse processo fica muitas vezes mascarado pela nossa dificuldade de olhar para dentro de nós. Porque se eu não me olho, como que eu vou me identificar? Eu só vou repetir, né, aquele padrão de hábitos, né, ou então eu vou reproduzir aquelas ações, ou eu vou repetir, né, vou sentir as emoções de forma automática. Eu sei que essas emoções não estão me fazendo bem, que são ruins, que eu fico guardando, né, muitas vezes alimentando, mas eu não consigo olhar para cada uma delas, né? Tem um livro, Reforma Íntima Sem Martírio, que é da autora espiritual Hermance Dufour, onde ela faz várias reflexões, né, no sentido desse processo do autoconhecimento, da reforma íntima, que eu acho assim muito apropriado. Inclusive, ela chama a atenção de que muitos de nós espíritas olhamos para a questão da reforma íntima, né, dessa autotransformação, de uma forma enviesada, ou seja, muitas vezes nós somos extremamente exigentes conosco mesmo, né, nos imputando assim um rigor muito grande,
em realizar determinadas ações ou mudanças bruscas, né? As mudanças, elas são lentas e graduais, as verdadeiras mudanças, né? Quando a gente faz uma coisa muito assim tempestiva, muitas vezes elas são superficiais. Então, elas precisam ser olhadas de fato, elas precisam ser cuidadas, elas precisam ser acolhidas. Então, a gente precisa olhar para esse mundo interno e acolher, né, tanto a nossa luz, como eu falei, mas também as nossas sombras. Olhar com amorosidade. Não é ser conivente com o erro, mas é entender que tudo aquilo que nós realizamos é porque foi de acordo com a nossa maturidade espiritual, mas que a gente está pronto para fazer, né, para refazer esse caminho, ou seja, não eliminando, mas transformando esse processo educativo. Então, a Hermance, ela fala muito nesse sentido, né? Porque muitas vezes somos extremamente violentos conosco mesmo, né, nesse sentido. Então, a importância de nos acolhermos, de não fazermos consciência de culpa nesse processo, porque a culpa, ela nos paralisa e a gente não consegue avançar. Tem um caso que eu vou citar assim muito rapidamente. Ela dá alguns exemplos e esse caso eu achei interessante, que ela fala que é de um espírita que tinha todo um trabalho na casa espírita e ele se cobrava demais, porque ele percebia que ele tinha muitas imperfeições e que ele conseguia avançar muito pouco, mas ele era um trabalhador valioso, ele contribuía muito para a doutrina espírita, enfim, mas ele tinha, mas ele se cobrava muito, ele achava que ele tinha que se modificar, aquela coisa que a gente acha, né, que tem que se modificar 100%, né, eu tenho que me mudar totalmente, ou seja, porque o processo de autoconhecimento é isso, você vai identificando as suas questões e vai mudando, só que essa mudança, ela não é brusca, né, e não é repentina, e a gente faz não numa única existência, né, que isso fique bem claro, a gente está aqui e a gente não vai ficar pronto nessa existência, isso é importante frisar. Então, é importante que a gente veja aquilo que mais gritante e vá trabalhando paulatinamente. Então, esse espírito, o que ele fazia? Ele se cobrava demais, se autoviolentava nesse sentido. E um dia, ele muito mal, ele fez uma prece, né, uma oração, falando, né, desabafando que não estava feliz com ele mesmo, etc e tal. E aí ele teve um desdobramento, ele foi levado ao plano espiritual e lá ele teve em suas mãos a sua ficha kármica. E ali então relatava que em 6 existências anteriores ele tinha cometido graves questões, né, assim, equívocos numa área, determinada área, e que ele vinha repetindo nesses padrões de comportamento nessas últimas existências, nessas existências anteriores, essas 6 últimas existências. E ele percebeu que no momento atual, e com a ajuda ali do plano espiritual, ele percebeu que aquele equívoco que ele cometia, que ele cometeu por diversas reencarnações, que ele então, né, repetidamente, ele
que ocorreu com ele, que ele conseguiu superar nessa existência, ou seja, ele tinha outros equívocos, mas aquele equívoco maior, que era a reincidência ali no seu planejamento, na sua ficha ali, que ele percebia que era um dos motivos do seu planejamento reencarnatório, que era a modificação daquilo, ele tinha conseguido, porque ele não tinha mais atitudes deturpadas naquela área, né? E aí então ele se sente leve, né? A autora diz que ele se sente melhor, ele se sente revigorado, porque ele percebe que o que ele precisava caminhar, e é óbvio que não é por isso que ele ia estagnar, mas que ele já tinha dado um passo grandioso nesse processo evolutivo, né? Porque muitas vezes a gente acha que a gente tem que mudar tudo, e muitas pessoas, quando falam no autoconhecimento, na reforma íntima, elas se sentem frustradas exatamente por isso, porque percebem nesse mundo íntimo tantas coisas para serem mudadas, mas isso, como a gente falou, tem que ser paulatinamente. Nós temos que trabalhar a favor de nós mesmos e não contra nós, não nos violentando. Então, eu acho muito importante, por isso que eu trouxe essa contribuição dessa autora espiritual, contribuindo aí com as contribuições, né, do Espírito Santo Agostinho. Então, cada um vai fazer de uma forma diferente, mas o importante é que a gente faça, esteja disposto a esse desafio, né? Porque não é nada fácil, é dolorido de certa forma, olhar para dentro de nós mesmos, reconhecer aquilo que temos que modificar, né? Entender que efetivamente que nós não somos perfeitos, estamos muito longe da perfeição, e muitas vezes o nosso orgulho, o nosso egoísmo, né, mascara tudo isso, porque a gente acha às vezes que é grande coisa, mas que na realidade somos espíritos imortais em processos de evolução, e muitas vezes ficamos fascinados, né, nesse nosso processo de mascarar a nossa essência, né, mostrando uma máscara social que na realidade não é o nosso eu verdadeiro. Então, que a gente possa realmente fazer esse mergulho interno, que a gente possa realmente fazer esse processo reflexivo todos os dias, né, cada um a seu modo, buscando formas de autoaprimoramento, mas com essa proposta que a autora fala da leveza, né, sem essa cobrança de tanta exigência, mas amando, inclusive essa parte que não nos agrada, porque aí nós estamos sendo sinceros conosco mesmo, nós estamos nos acolhendo. A proposta de Jesus não é essa, é que amemos a nós mesmos, a Deus acima de todas as coisas, a nós mesmos e ao próximo. Então, quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue fazer isso, a gente tem que fazer isso com o próximo, mas acima de tudo para conosco mesmo, né? Então, eu acho que esse é um caminho que a doutrina espírita vem nos indicar, né? E que é de extrema importância e, como o tema diz, é necessário. O autoconhecimento é necessário para a nossa evolução, senão a gente vai continuar vivendo nessa superficialidade, na superficialidade para conosco mesmo, na superficialidade das relações, e muitos de nós chegarão ao plano espiritual, como a autora coloca, porque ela faz parte
também de um núcleo de recepção de uma colônia que trabalha com espíritas que desencarnaram nesse processo aqui, né, sendo trabalhadores, mas que chegam no plano espiritual totalmente internamente desajustados, né, com esse processo totalmente equivocado, né, se cobrando demais numa exigência, ou muitas vezes não se olhando, né, de fato, atendendo às necessidades dos outros, mas sem atender às suas próprias necessidades. Então fica aqui essa singela contribuição, né, que possamos todos nós entender que esse é um processo individual de cada um, que todos nós temos que buscar né, realizar essa autorreflexão, esses questionamentos, essa interiorização do nosso eu constantemente, que é um processo lento e gradual, e que certamente a doutrina espírita nos ajuda muito, né, com as suas contribuições, trazendo-nos toda essa clareza. Eu acho que está na hora da gente realmente se voltar para esse movimento interno. Estamos muito conectados com o mundo, muito conectados numa forma geral, mas precisamos nos conectar com esse mundo interno. Então, que Jesus nos abençoe nesse processo, né? Que a gente possa buscar outras formas, outras alternativas, né? A gente sabe que a meditação, ela é um grande aliado também nesse processo, a prece, né? A busca interna e desse processo de comunhão com a espiritualidade, a contribuição do nosso guia espiritual, que também está ali nos acolhendo. Então, que a gente possa usar esses recursos, esses mecanismos divinos, né, que Deus nos oportuniza para em benefício próprio, em benefício do próximo, porque quando a gente melhora, quando a gente progride, quando a gente se autoaperfeiçoa, automaticamente também a gente tem um olhar mais humano e mais caloroso, mais amável com aqueles que nos cercam. Então a gente vai parar de julgar, a gente vai parar de falar, né, da vida do outro, a gente vai parar de apontar e acolher o outro, né, e sabendo que todos nós estamos no mesmo caminho, que é a da evolução. Cada um, né, dentro ali do seu processo de amadurecimento espiritual. Então, que a paz do Mestre Jesus continue a nos envolver hoje e sempre. Muito obrigada pelo carinho e um beijo no coração de todos vocês.